beleza? Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nosso segundo bloco, né? Pra gente fechar aqui esse nosso vídeo que abre essa terça-feira de notícias, de informação para você que tá ligado sempre aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Vamos falar do Santa Cruz porque abriu uma possibilidade do Santa disputar a Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Santa Cruz vai à CBF e admite ir ao STJD em busca de vaga na Série D. Deixa eu explicar essa situação para você, porque que o Santa Cruz está em busca aí nos tribunais dessa vaga. O Santa Cruz ainda não desistiu de disputar a Série D deste ano. Em coletiva de imprensa na última segunda-feira, mais conhecida como ontem, o presidente do Tricolor, Bruno Rodrigues, afirmou que o clube pernambucano irá entrar com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para entrar no campeonato, mesmo após a CBF já ter divulgado o regulamento e a tabela básica da competição. Pois é, o alvo do Santa Cruz é o Democrata de Sete Lagoas, que herdou uma das 3 vagas destinadas à Federação Mineira de Futebol, mesmo após ter sido rebaixado como lanterna no Campeonato Mineiro no ano passado, algo que só foi possível após as desistências, né, de Democrata, de Governador Valadares, Vila Nova e Caldense. De acordo com o vice-presidente do Conselho Deliberativo Álvaro Maia, a classificação do Democrata de Sete Lagoas para a Série D, mesmo após ter sido lanterna do estadual, não atende aos critérios técnicos exigidos pelo artigo 193 da Lei Geral do Esporte, que diz: a participação de organizações esportivas em competições de responsabilidade das organizações esportivas que administram e regulam a respectiva modalidade dá-se em virtude de critério técnico previamente definido, conforme os próprios regulamentos. O primeiro parágrafo, para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a habilitação de organização esportiva em razão de colocação obtida em competição anterior. Ao mesmo tempo, o Santa Cruz entraria na competição por ser o clube mais bem colocado no ranking da CBF deste ano, entre os times sem divisão nacional, diante do enquadramento de clube rebaixado para a segunda divisão. Apresentamos requerimentos no sentido da CBF, como entidade máxima do futebol, reanalise esses critérios baseados nos princípios legais. A Lei Geral do Esporte diz: para um clube ascender a uma divisão nacional é preciso critérios técnicos, mas desde quando o clube rebaixado tem direito à competição nacional? Alegou o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Independentemente do recurso junto à CBF, temos até a próxima quarta-feira para ajuizar medidas cautelares, cautelares no STJD, né? Caso não haja resposta da CBF, completou Álvaro Maia. Já o presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, se mostrou otimista quanto ao sucesso do pedido. Abre aspas, o Santa Cruz busca judicialmente a vaga, já que as tratativas com a CBF não surtiram efeito. Achamos nosso direito e é bom, e vamos buscá-lo, fecha aspas, afirmou. O curioso, no entanto, é que o próprio departamento de futebol do Santa Cruz já começou a se desfazer após a eliminação para o Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano. Jogadores como o volante Lucas Siqueira, o meia Caio Melo e o atacante Thiaguinho, além do próprio técnico Itamar Ichuli, e também o executivo o Francisco Salles, já deixaram o clube. Os 2 últimos tiveram os seus vínculos com o Tricolor renovados para 2025 e foram emprestados para o Retrô, que vai disputar a Série D do Brasileirão. Será que o Santa vai conseguir, rapaz? O regulamento diz claro que, assim, time que foi rebaixado não pode realmente, né? Se quiserem mais detalhes, vão lá no GE buscar essa informação, mas já passei para vocês aqui. Não pode um time rebaixado para a Série B, né? No caso do Campeonato Mineiro, herdar uma vaga, né? Por quê? Porque o time, para se classificar para disputar a Série D, o time que está sem divisão, ele tem que chegar nas fases finais dos campeonatos estaduais, né?
E o time de Governador Valadares aqui foi rebaixado um ano antes. Como é que ele pode herdar, aliás, na temporada passada, como é que ele pode herdar uma vaga se ele foi rebaixado no seu estadual? Eu acho que o Santa Cruz tem tudo aí para conseguir essa vaga aí, viu? Tem tudo. Vamos falar do Alexandre Matos, que foi até o programa Boleiragem do Sport TV, né? Da Rede Globo de televisão, e falou aí da sua demissão na última semana aí. Ele que era o executivo do futebol do Vasco da Gama e foi demitido. Alexandre Matos diz que falha de comunicação atrapalhou o seu trabalho no Vasco, abre aspas, foi confuso, fecha aspas. Alexandre Matos concedeu ontem, segunda-feira, em participação no Boleiragem, sua primeira entrevista desde que foi demitido do cargo de diretor executivo do Vasco. Ele deu sua versão sobre o desligamento e diz que houve falha de comunicação na sua chegada ao clube. Na opinião de Matos, sua chegada ao clube foi muito atropelada e não houve tempo para entender os processos internos antes de fato dar início ao trabalho. O meu equívoco foi a má comunicação no pré-assinatura, foi muito atropelado, tudo muito rápido. Se esclarece antes, aceitaria. É sim, e não tem como. O que aconteceu é que eu tive que ter a compreensão já com o jogo rolando, e muita pressão, muita expectativa, muita pressão externa. O Ramon está lá e quer ganhar de imediato, e eu ali no meio. As coisas foram andando e gerando esse desgaste, explicou o ex-diretor. Eu tenho um diagnóstico próprio, tenho 20 anos trabalhando em clubes, retrospecto de profissionalismo, sempre durando muito em cada clube, com conquistas e legados. O que tem de diferente? A comunicação da minha chegada. A comunicação foi falha. Qual era a expectativa em relação a mim? Como seria o dia a dia? Para quem eu me reportaria? Quem realmente era a pessoa responsável pela pasta do futebol? Foi confuso, acusa o mesmo. Pois é, rapaz, complicado demais, né? Complicado demais. Ele disse mais: eu me coloco como o maior responsável por esse equívoco. Isso foi gerando uma série de desgastes. Sempre tinha uma dúvida, que geraram uma quebra de confiança na percepção deles. E aí a gente partiu para o desligamento, que eu respeito, faz parte do futebol sem mágoas. O Vasco, SAF, tem 1 ano e meio e o Vasco mudou muito. O Vasco é outro, tem tudo para dar certo. Só tem que entender que as coisas vão acontecer de médio a longo prazo. Esse alinhamento de expectativa também gerou uma frustração rápida, concluiu. Em determinado momento de sua participação, Matos foi perguntado sobre como se davam os processos internos e até onde ia sua autonomia à frente do futebol do Vasco. Depende do assunto, respondeu ele. Cada hora que se tem um assunto diferente, é um entendimento diferente dessa autonomia. Às vezes eu precisava resolver uma coisa com um atleta, eu precisava entender uma renovação, penalidade, um bicho, eu demorei a entender, o que não tem problema nenhum. Às vezes o próximo não vai sentir isso, completou. Medel em relação com comissão técnica. O GE publicou na última sexta-feira que um desentendimento com o capitão Medel marcou a curta passagem de Matos pelo Vasco. O ex-diretor se esquivou sobre o assunto no programa. Abre aspas, o Medel é um líder nato, de muita personalidade. É um cara que vai para o embate, mas relação super positiva, de alto nível. Não é picuinha, é de alto nível. Foi um embate de coisas do dia a dia. Tem que ver isso. Aí não resolve, fecha aspas, disse aí o ex-diretor do Vasco. Por outro lado, Matos cobriu de elogios a comissão técnica formada por Ramon Dias e seu filho, o auxiliar Emiliano Dias. Impressionante a capacidade que eles têm de treinamento, vestiário e entendimento do jogo. Eles se completam. Ramon e Emiliano, pai e filho, eles são grandes mesmo. Grandes mesmo.
de verdade, por isso até conseguiram fazer com que o Vasco saísse daquela situação ano passado. Fáceis de acesso. O Ramon é uma pessoa extremamente simpática. Eles construíram um Vasco ao redor deles. E eu sou o cara que chega depois e que diz sim ou não. Concluiu aí o ex-diretor, o ex-executivo, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, SAF. Meu amigo, uma turbulência. Claro que tem coisa que ele não pode contar, né? Mas como o próprio Alexandre Matos diz, ele chegou dizendo que se preparou para, né, comandar o cargo de executivo de um time SAF, de um clube empresa, mas parece que ele não se preparou tão bem assim não. Vamos começar a falar aqui do caso Gabigol, rapaz. Ontem, né, à tarde, saiu as notícias de que Gabriel recebeu uma punição por ter dificultado o exame antidoping. Gabigol, do Flamengo, pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. Pena vai até 2025. Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído na última segunda-feira, ou seja, ontem, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. Por previsão aí do regulamento antidopagem, a pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT do clube, ainda que o jogador estivesse em atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Cabe recurso. O julgamento foi apertado, com um placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Com 2 anos de gancho, a punição poderia chegar a 4 anos. Gabigol pode jogar em abril de 2025, ou seja, não em abril de 2026. A vice-presidente do Tribunal de Justiça Antidopagem, Selma Mello, explicou que o código estabelece o seguinte no inciso 2 do artigo 163, o artigo que trata do início do período de suspensão. Na hipótese de atrasos substanciais no procedimento de gestão de resultado e quando demonstrado pelo atleta ou outra pessoa que não deu causa a tais atrasos, a ABCD ou TJDAD, conforme o caso, poderá estabelecer o início do período de suspensão na data de coleta da amostra. Pois é, o que significa isso aí é o seguinte: houve atraso substancial entre a coleta em abril de 2023 e a denúncia no fim do ano passado. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação, mas o jogador pegou 2 anos por previsão de redução de pena em casos de comprovação de circunstâncias excepcionais. Pois é, a defesa contou com o testemunho bioquímico do LC Cameron, que foi chamado para discutir métodos e técnicas de detecção de exame antidoping. Ele foi questionado pelos advogados que representam Gabigol, pela Procuradoria do Tribunal e também pelos auditores. No depoimento, Cameron informou que, principalmente do ponto de vista do resultado da coleta, não haveria transgressão. É o Gabigol, né, rapaz, que dificultou muito, segundo as informações que a gente já acompanhou, né? Certamente você deve ter acompanhado aí também. Ele dificultou muito, né, essa testagem aí, e vocês sabem da história, né? Gabigol do Flamengo se manifesta após punição. Abre aspas, confio que serei inocentado, fecha aspas. Punido ontem, segunda-feira, por tentativa de fraude a exames surpresa do antidoping, Gabigol se manifestou pela primeira vez e disse aí, né, rapaz, evidentemente que está confiante
em provar sua inocência, né? Palavras então do Gabigol: gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. O que disse o Gabriel aí, entre outras palavras, né, rapaz? Pois é, eu também acredito que o Gabigol não vai pegar 2 anos aí de suspensão, não. Acredito que ainda esse ano o Gabigol volte a jogar com a camisa do Flamengo. Flamengo diz que recebeu suspensão de Gabigol com surpresa e promete ajudar no recurso após a condenação do Gabigol por tentativa de fraude no exame antidoping. O Flamengo, né, rapaz? O Flamengo emitiu uma nota na tarde de ontem, segunda-feira. O clube avisou que vai ajudar o jogador no recurso à Corte Arbitral do Esporte. De acordo com a diretoria rubro-negra, não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa por parte do jogador. A suspensão imposta pela Justiça Desportiva Antidopagem deixa Gabigol fora dos gramados até abril de 2025. Abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 votos pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, o CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada. Então o Flamengo tá com o Gabigol, né, rapaz? O Flamengo tá com o Gabigol aí. É o mais importante nesse momento para ele, né? Evidentemente que é o mais importante. Vamos falar de seleção brasileira, já a gente fala de escalação, mas antes, falar aqui dessa situação do Vinícius. Vinícius concedeu entrevista ontem, né? E veio as lágrimas, rapaz, depois de tanta pressão, depois de sofrer tantos ataques. Vini Júnior chora ao relatar a luta constante contra o racismo, abre aspas, cada vez tenho menos vontade de jogar, fecha aspas. Um jogo com protagonismo bem definido antes mesmo de a bola rolar. Vini Júnior, seja por jogar em casa no Santiago Bernabéu, seja pela relevância que tem na seleção brasileira, seja principalmente pelas ações antirracistas. O camisa 7 terá os holofotes voltados para ele no amistoso entre Espanha e Brasil nesta terça-feira em Madrid. Justamente por isso, foi Vini quem deu coletiva nesta segunda-feira no CT do Real Madrid. O painel com a logo da CBF em preto e branco e o slogan "Uma só identidade" evidenciavam que a partida tem demandas além das esportivas. E a voz de Vinícius deixou a mensagem evidente. Abre aspas, é cada vez mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar, fecha aspas, e abre aspas novamente. Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia vai aumentando. É muito triste, não só eu, mas todos os negros que sofram no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo, fecha aspas. Meu pai sempre teve dificuldade por ser negro. Entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco. Tenho lutado bastante por tudo o que tem acontecido comigo. É desgastante por estar meio sozinho. Já fiz tantas denúncias e ninguém é punido. Nenhum clube é punido. A cada dia, luto por todos que passam por isso. Se fosse só por mim e pela família, não sei se continuaria. Mas fui escolhido para defender uma causa bem importante e que eu estudo a cada dia para que no futuro meu irmão de 5 anos não passe pelo que estou passando. Entrevista com posicionamento mais relevantes do que a partida de terça-feira, às 17h30 no horário de Brasília, contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Vini se abriu, chorou e se consolidou ainda mais como referência na causa antirracista. Luta contra o racismo. Quero agradecer desde já a todos os jogadores da Espanha que sempre que dão entrevista estão me apoiando, fazendo tudo para que a Espanha mude seu pensamento.
Não só a Espanha, em todo lugar tem muito racismo. Espero que a gente possa fazer tudo para diminuir cada vez mais o racismo. Os jogadores da Espanha estão me ajudando muito, falando coisas que, no início, só eu falava. Sempre peço que FIFA, Conmebol, UEFA possam fazer mais coisas, como a CBF está fazendo. Vem me ajudando para que possamos evoluir como seres humanos, para que todos possam estudar para ver o que os pretos passam e passaram. O que eu passo não é nem perto do que todas essas pessoas passaram. Eu quero lutar por aqueles que são pretos. Ataques na Espanha, como todo mundo já sabe, o Vinícius Júnior em diversos jogos, né, sofreu muitos ataques jogando lá no futebol espanhol. E o que me deixa assim abismado até, né? Acredito que a vocês também, é o comportamento dos jogadores negros do elenco do Real Madrid. Porque quando o Vinícius Júnior faz o gesto, né? Esse gesto tradicional aí da luta contra o racismo, por que numa comemoração de gol, por que os jogadores negros e até os não negros não vêm e não fazem o mesmo gesto de comemoração com ele ali, de protesto ali? Por que não fazem isso? Eu, assim, sinceramente, né, não entendo. Acho que eu até disse aqui no início, quando a gente falou do Endrick, pode acontecer a mesma coisa com o Endrick. Porque agora que está se pensando numa punição para quem é racista na Espanha aqui, assim, não tem... O racismo não é crime na Espanha, gente. Não é crime na Espanha. Agora, depois de toda essa repercussão, todos esses acontecimentos com Vinícius Júnior, agora que está se pensando em criar uma lei para que puna os racistas lá na Espanha. Isso, olha que são muitos. São muitos. Todos os jogos acontecem. Todos os jogos que o Vinícius Júnior vai jogar fora de casa acontecem. Né? Então não vê gente punida. Parecendo, é parecido com as não punições aqui do nosso país. A Espanha. Lamentável, né, gente? Porque alguém achar que é melhor do que a outra, porque a pele dela é rosa, é amarela, é branca, é verde, é azul. É demais, né? É demais. É uma imbecilidade assim gigantesca, né? Dorival elogia a luta de Vini Júnior contra o racismo. Abre aspas, é uma covardia o que acontece com ele, fecha aspas. O técnico Dorival Júnior abriu a entrevista coletiva de ontem, segunda-feira, em Madrid, reforçando o discurso da seleção brasileira contra o racismo. Mais cedo, o Vini Júnior chorou durante a entrevista ao relatar sua luta constante contra o preconceito sofrido na Espanha. Vamos falar de bola agora, porque a seleção brasileira joga hoje. A gente vai trazer para você que está ligado com a gente tudo aí desse confronto. Embalado pela vitória sobre a Inglaterra no último sábado, o Brasil volta a campo nesta terça-feira diante de outro forte rival europeu, a Espanha. A bola rola às 17h30 no horário de Brasília, e as seleções se enfrentam em amistoso no lendário estádio Santiago Bernabéu, casa do todo-poderoso Real Madrid. As prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Brasil, né, do técnico Dorival Júnior. Na véspera do amistoso, Dorival disse ter treinado duas formações diferentes, mas afirmou que a decisão sobre os 11 que iniciarão a partida será tomada somente horas antes do jogo. Isso porque o técnico se preocupa com o desgaste de alguns atletas e teme que a seleção não consiga manter a intensidade física caso utilize a mesma escalação que venceu a Inglaterra. Apesar do mistério, Dorival já confirmou que Endrick, autor do gol da vitória na última partida, não será titular nesta terça-feira. Provável escalação do Brasil: dentro do gol, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. Na frente, Vini Júnior, Rodrigo e o Rafinha. Esse é o provável time do Brasil contra contra a seleção da Espanha. Ah, detalhe do Rafinha, né? O Rafinha recebeu uma proposta aí do Al Hilal de R$500 milhão, rapaz. R$500 milhão. Meu amigo, é muita grana, né? Pois é, a seleção brasileira então escalada
E a Espanha, do técnico Luis de la Fuente, após promover alguns testes no último amistoso contra a Colômbia, a Fúria deve levar a campo nesta tarde o que tem de melhor à disposição em um de seus últimos desafios antes da disputa da Eurocopa. O meia Rodri, do Manchester City, foi reintegrado ao elenco espanhol após ficar fora dos treinamentos devido a problemas familiares. A expectativa é de que ele seja titular contra o Brasil. Provável escalação então da Espanha tem Unai Simon, Carvajal, Lenormand, Laporte e também o Grimaldo, Rodri, Fabian Ruiz e Davi Olmo, Lamine Yamal, Morata e Nico Williams na frente. Esse é a provável seleção da Espanha contra a seleção do Brasil. Onde vai ser transmitido aí, Cristiano, esse jogo, Cristiano? Pois é, na Globo, né, rapaz? A Plim Plim vai transmitir esse confronto aí entre Espanha e Brasil e também no canal fechado chamado Sport TV. É isso, né, gente? É isso. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo desta terça-feira. Se preocupe não, porque se você que gosta de muita informação, daqui a pouquinho tem mais informação para você. De Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. As notícias do esporte também do futebol, tudo que vai acontecer aí entre Espanha e Brasil, Brasil e Espanha, a gente traz para você amanhã, ao meio-dia, aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Obrigado então pelo carinho, obrigado pela sua companhia, forte abraço e até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tamo junto!